Boa tarde. Vamos iniciar a reunião do dia 18 de março de 2016 do Grupo de Estudos de Tumores Hereditários. Hoje nós vamos ter uma apresentação do Dr. Samuel Aguiar Júnior. O Samuel, ele tem participado ativamente do nosso grupo e hoje ele é responsável pela cirurgia coloretal do Hospital do AC Camargo Cancer Center e tem uma grande experiência em cirurgia em síndrome de Lynch e em polipócito aderomatosa familiar. E hoje o tema que ele vai nos apresentar aqui vai ser cirurgia profilática em pacientes com síndrome de Lynch. A ideia foi trazer alguns casos clínicos, alguma coisa da literatura, para a gente discutir aqui de maneira informal. Foi uma dúvida que a gente tinha de como apresentar isso, então a gente decidiu fazer assim, caso clínico, alguma coisa da literatura e, ao mesmo tempo, abrir para as perguntas. Um agradecimento para a Franciele de Almeida Benegatti, que sempre nos acompanha à distância aí nas nossas reuniões. E conforme outras pessoas forem se ligando em streaming na nossa reunião, a gente vai dando os nomes aqui. Lembrando que as perguntas podem ser feitas por chat, as dúvidas, e lembrando também que depois essa reunião fica disponível no website do Hospital Sírio-Libanês para posterior visualização de quem tiver interesse no tema. Samuel, muito obrigado. A palavra é sua, nós temos mais ou menos 50 minutos. E a ideia, como eu falei, é fazer uma apresentação informal, a gente vai trocando ideias sobre os casos clínicos e as condutas. Muito obrigado por vir. Boa tarde, Benê, eu que agradeço, boa tarde a todos vocês. Então, eu tentei seguir essa orientação, né? Selecionar 2 casos reais da nossa vivência lá do hospital, e a partir daí gerar uma discussão em torno desse assunto. Eu não trouxe uma aula formal, né? Apresentação de 2 casos, dois artigos de literatura mais ilustrativos, mais para iniciar essa discussão sobre cirurgia profilática em pacientes com síndrome de Lynch. O primeiro caso é uma mulher de 42 anos que chegou no nosso hospital em 2004. Ela vinha transferida de um outro hospital. A história era de uma internação de urgência por obstrução intestinal, e nesse outro hospital ela foi submetida a uma laparotomia com uma ileostomia e trazia um relatório de um tumor irressecável na topografia do ângulo hepático do cólon. Só uma coisa, Samuel. Está funcionando esse aqui? Só lembrando uma coisa de ordem prática, a gente tem algumas pessoas que assistem a gente da América Latina, da Bolívia, do Peru, da Argentina, ainda não estão no ar. E a nossa reunião, como ela é feita em português brasileiro, a gente pede para a gente falar o mais despacio possível. Não, para facilitar o entendimento. Porque a gente não tem... Não, está ótimo em português, não tem problema. Mas eles sempre pedem para a gente, por chat, depois para o Jefferson, para a gente tentar falar de maneira mais pausada para que fique mais fácil para o entendimento. Só isso. Obrigado, Samuel. Desculpa. Ok, então é uma paciente 42 anos, sexo feminino, com uma história de uma cirurgia recente em outro hospital de urgência, submetida a uma ileostomia para tratamento sintomático de uma obstrução intestinal. No nosso hospital nós fizemos uma tomografia que era compatível com uma massa tumoral envolvendo a região do ângulo hepático do colo, invadindo o duodeno e a cabeça do pâncreas, sem metástases à distância, pelo estadiamento clínico. Fez uma endoscopia, que mostrava uma lesão vegetante na segunda porção do duodeno, e a colonoscopia, um tumor obstrutivo do ângulo hepático. Vale ressaltar que essa colonoscopia foi de qualidade ruim, porque o preparo teve que ser retrógrado, já que ela tinha uma obstrução, né? E essa colonoscopia, dentro da medida do possível, só descrevia esse tumor no ângulo hepático. Uma paciente que era previamente ígida, sem nenhuma comorbidade, antes do evento da obstrução. Na coleta da história, ela tinha esse heredograma.
ela é a paciente marcada na seta. Vemos que o pai teve câncer coloretal aos 59 anos, irmã teve câncer coloretal aos 46 anos. E acho que é bem... vamos já considerar já que... acho que precisa discutir bem os critérios, que não, todos nós estamos bem familiarizados. Só né? citar, eu acho que é interessante sempre citar, porque às vezes tem alguma pessoa que pode não estar afeita aos critérios, né? Ok, Se então, quiser comentar, acho que é interessante. nós vemos aí 3 casos de câncer coloretal na mesma família, 2 deles com menos de 50 anos de idade, são 2 gerações sucessivas, um deles é parente em primeiro grau dos outros 2, e a colonoscopia que ela fez, embora de má qualidade, descartou polipose adenomatosa familiar. Isso preenche classicamente critérios clínicos de Amsterdã 1. Então, baseado nesses dados, essa paciente foi submetida à cirurgia. A cirurgia teve intenção curativa, já que era uma doença localmente avançada. E a opção foi de uma colectomia total, com ileoretanastomose ampliada para duodenopancreatectomia. Então, nesse primeiro caso, os primeiros questionamentos são: por que a colectomia total e não só uma colectomia direita? E por que não também uma esterectomia com salpingo-oforectomia bilateral, considerando que nós tínhamos um diagnóstico clínico baseado apenas em critérios de Amsterdã, sem comprovação Ela tinha 47? molecular. 42 anos. 42. Eu quero voltar de novo a família ali. Se for possível voltar o slide. Isso. Ah, bem. Uhum. Ali é uma sobrinha, tireoide. Sobrinha tireoide, a mãe da sobrinha, na verdade, irmã da paciente, Isso. é cólon. Cólon. Eu não enxergo. E o pai cólon. E a probanda tem Cólon. 42 que cólon. tá atualizado, né? Mas nessa época era só cólon que ela tinha. Tá bem. Vamos começar a discussão, né, Benê? Qual é a probabilidade de uma pessoa, de uma família com critérios de Amsterdã 1, não ser portadora de uma síndrome hereditária? Ou você não encontrar nenhuma mutação associada a algum gene de dominância ou algum alelo dominante? Na verdade, a porcentagem de positividade para síndrome de deficiência de reparo nessas famílias é em torno de 2/3, 60% mais ou menos. Cerca de 1/3 das famílias, mesmo com o critério clínico preenchido, você não vai encontrar, né? Mesmo que recentemente novos genes tenham aparecido que simulem bastante Lynch, né? O GRAM1, por exemplo, é uma síndrome indistinguível da síndrome de Lynch e, claro, as mutações em EPCAM, eu nunca vi nenhuma mutação ou deleção em EPCAM, mas está descrito em algumas famílias, né, que pode causar um fenótipo de perda de MSH2. Agora, ainda assim, você vê 1/3 das pessoas pode ter por razões que a gente ainda não conhece, né, essas síndromes X aí. E é interessante saber, porque a gente não sabe exatamente como manejar. Nesse caso, vira realmente uma questão aberta, né? E depende muito da percepção do cirurgião ou do clínico que atende o paciente, de que maneira ele vai decidir optar por fazer a profilaxia, porque não existe nenhum guideline definido para isso. Só para dar boa tarde para o André Mancuso e para a Célia Pimenta, que entraram no chat agora, estão assistindo a gente também, junto com a Franciele Menegatti. Renata. Mas tem alguma diferença em tratamento se você, porque de uma certa forma é considerado como um diagnóstico clínico, se você não encontrar, de você decidir não, sim ou não a profilaxia? Se o diagnóstico, isso, a cirurgia profilática, por exemplo, você, se você encontra a mutação ou não encontra a mutação, mesmo sendo Amsterdã? A gente, eu tenho muito poucos slides. Eu podia passar os outros 2 casos, porque a gente vai englobar essas discussões todas, até de conceito de cirurgia profilática, se aqui se aplica esse conceito ou não. Então esse é o primeiro questionamento, né? Se nesse caso dessa paciente que tinha critério de Amsterdã e um tumor no cólon direito, se caberia realmente uma colectomia total e até se caberia uma esterectomia, já que ela tinha prole já constituída.
A investigação molecular, nessa época nós fazíamos sistematicamente, porque era um projeto do BNE, ela confirmou alta instabilidade de microsatélite, confirmou perda de expressão na imunohistoquímica de MSH2 e MSH6, e o sequenciamento confirmou a mutação patogênica no MSH2, ou seja, síndrome de Lynch, né, com mutação identificada sem indubitável. Segmento, ela fez quimioterapia adjuvante baseada em fluoropirimidina. 3 anos depois, câncer de endométrio, tratada com cirurgia e braquiterapia. 2009, câncer de tireoide, tireoidectomia total. 2015, bem, sem nenhuma evidência de recidiva ou de outra neoplasia. Bom, já que nós conhecíamos a mutação dela, nós fomos atrás dos filhos. Testamos a filha negativa para a mutação, testamos o filho portador da mesma mutação da mãe, MSH2. Colonoscopia no filho, já com 20 e poucos anos, normal. Ou seja, é um portador assintomático. Então nós temos agora o segundo conceito, né? Nós temos uma portadora de mutação com penetrância confirmada, temos um portador assintomático da mesma família. E o terceiro caso é uma mulher de 40 anos, primeira consulta conosco, novembro de 2015, queixa de mudança de hábito intestinal. Colonoscopia, tumor estenosante no cólon transverso proximal, biópsia confirmando adenocarcinoma. Estadiamento clínico mostrava a doença localizada, sem metástases à distância. Negava qualquer história familiar de câncer. Como comorbidades, era um paciente obesa, leve e tabagista. Foi submetida a uma colectomia direita laparoscópica. 40 anos. Paciente jovem, com tumor do colo direito, mas sem nenhuma evidência familiar, critério clínico. Colectomia direita foi opção por uma cirurgia segmentar. Anátomo patológico. Adenocarcinoma pouco diferenciado, vários linfonodos comprometidos, perda de expressão na imunohistoquímica de MLH1 PMS2. Eu teve uma boa evolução pós-operatória, solicitamos na época o sequenciamento e até hoje ela não conseguiu fazer, por não conseguir a autorização da operadora, que eu coloquei isso como último ponto de discussão de hoje. E está atualmente em vigência de quimioterapia adjuvante com FOLFOX. Então nós temos 3 situações diferentes. E eu trouxe de forma ilustrativa esse artigo do mês passado do professor Church, de Cleveland, que ele fala exatamente sobre controvérsias no manejo cirúrgico de paciente com síndrome hereditária FAP ou Lynch. Então ele descreve essas 3 situações, né? A primeira dela ele dá o conceito de cirurgia profilática para profilaxia primária, que seria o caso do portador assintomático, né? A remoção do cólon sem câncer, mas com confirmação da mutação. O segundo conceito que ele coloca, também é um conceito já bastante conhecido, nós que seria a profilaxia secundária, que se aplica no primeiro caso, uma paciente que tem a mutação, no nosso caso foi suspeita por clínica, mas confirmado depois, com mutação identificada, penetrância confirmada, porque ela tinha um adenocarcinoma invasivo, do cólon direito, e a opção nesse caso foi por uma colectomia total. Church coloca isso como uma profilaxia secundária, ou seja, objetivo de prevenir um segundo tumor metacrônico no decorrer da vida, no cólon remanescente. E um conceito que, sinceramente, para mim foi novo, né? Provavelmente para vocês não, mas para mim foi novo, que seria a profilaxia terciária, que talvez se enquadre na terceira paciente, que seria a indicação de uma nova cirurgia para a remoção do remanescente colônico depois que você faz uma colectomia segmentar e confirma Lynch depois. É um conceito que não é muito comum no nosso meio, mas que o Church coloca aqui, como um terceiro objetivo de cirurgia profilática em paciente com síndrome de Lynch. Seria aquela, 40 anos, colectomia direita e
o anátomo patológico sugere fortemente Lynch por um evidente defeito em sistema de reparo, ainda não confirmado com mutação germinativa. Então, eu coloquei isso para a nossa discussão, e só para ilustrar também, para enriquecer um pouquinho de dados, para direcionar um pouquinho essa nossa discussão, nós tivemos a felicidade de ver essa apresentação no Insight ano passado, né, Benê, desse trabalho, que primeiro, eu acho que é única coorte prospectiva de segmento de pacientes com mutação identificada, que é o grupo de Maiorca. Né? Esse grupo identificou, é um grupo europeu, é uma população europeia, possivelmente diferente da nossa, possivelmente, talvez seja o mesmo comportamento, mas aquela penetrância que nós estimávamos em 80% pareceu diferente aí, não é menor do que o que nós imaginávamos de penetrância. São quase 2.000 indivíduos portadores de mutação, seguidos com colonoscopia, mutação confirmada em todos, e o risco cumulativo no decorrer da vida, ou seja, até os 70 anos de idade, foi de 75% para mulheres e 58% em homens, né, o que reflete a penetrância. Essa penetrância foi diferente de acordo com a mutação, né, MLH1 atingiu o máximo, aqui com quase 80%, depois MSH2 e depois as mutações menos frequentes com penetrância menor. Tanto para qualquer tipo de câncer, como no outro gráfico, só para câncer coloretal. Esses pacientes foram seguidos, né? São pacientes que vêm de uma coorte prospectiva. E, a despeito do segmento com colonoscopia, de quase 2.000 indivíduos, 145 tumores incidentes aconteceram, mesmo com segmento colonoscópio. E vejam que uma boa parte deles, ou seja, 20%, em colonoscopias de intervalo menor do que 2 anos. O que significa isso? O câncer de intervalo existe e ele não é infrequente. Né? Mesmo com colonoscopias seriadas, você vai ter uma incidência de câncer no segmento significativa. Porém, o prognóstico é muito bom. Veja que só para câncer coloretal, praticamente 95% de sobrevida em 5 anos, que é compatível com tumores do estádio 1, que provavelmente é o que se encontra nesses segmentos. Então, abre realmente a discussão entre o risco que se corre com o segmento rigoroso de colonoscopia. Você pode sim ter uma incidência alta de câncer incidente, mesmo seguindo com colonoscopia, o que a prevenção primária falha, mas a secundária é eficaz, porque detecta casos muito precoces e com alta taxa de cura. Quanto tempo de intervalo foram as colonos? É bastante hetero... Não, só para saber quanto tempo de intervalo entre as colunas. No paper eu identifiquei de forma bastante heterogênea, mas se nós vermos aqui, ó, tem intervalos, a maioria com intervalo entre 2 e 3 anos, né, a grande maioria, mas teve casos com intervalo maior. Né? E a última, acho que se der tempo a gente discute isso, né? Por que uma paciente que tinha todos os critérios para se fazer sequenciamento foi solicitada em dezembro e nós chegamos 3 meses depois, não conseguimos autorização da operadora. Eu acho que essa é um problema sistêmico de todos nós. Nós não conseguimos fazer esses testes genéticos a despeito de uma determinação da Agência Nacional de Saúde que saiu há 2 anos atrás, obrigando operadoras a cobrir esses testes quando os critérios são indicados. Tanta coisa, vamos tentar fazer uma pauta aqui para a gente falando, tem muita coisa interessante nesses casos que você levou. Eu vou começar fazendo um comentário sobre do fim para o começo, né? Eu não fiquei surpreso com achei o trabalho fantástico, o trabalho de Maiorca, da série de Maiorca. Eu até fiquei surpreso com a alta penetrância do gene, porque nas revisões mais recentes que a gente costuma ler, para preparar para a aula tudo e atualizar aulas, esses números vêm caindo, e já tem revisões falando em 60% de penetrância para MLH1 e MSH2, que seriam os genes mais importantes da síndrome de Lynch, né? Agora o pessoal de Maiorca vem e nos dá uma informação, 80% para MLH1, né? Em mulheres, mas é 80% para mulheres, ou seja, pode ser que assim, a população de Maiorca, uma população de origem catalã, eles são uma população separada.
A da Europa toda? Desculpa, então eu achei que fosse só aí realmente não tem nem como dizer que é uma mutação isolada ou um grupo de mutações específicas que tem uma penetrância em especial. Tá? Eu acho que isso coloca as coisas no lugar de novo. A gente voltou àquilo que a gente imaginava lá atrás quando começou a estudar síndrome de Lynch. A penetrância é muito alta desses genes e traz de novo a discussão da colectomia como um procedimento preventivo. Se tivesse uma mutação com 80% de risco ou 70% de risco, eu francamente ia considerar seriamente a possibilidade de colectomia. Segunda coisa importante, antes de vocês comentarem sobre isso, é a questão da periodicidade das colonoscopias. Na Europa, como um sistema público de saúde, as colonoscopias são feitas, como no Canadá, 2, 3 anos. É isso realmente que o pessoal faz, né? Na nossa prática clínica aqui, de prática privada, a gente tem feito até anual. Os pacientes, eles aceitam bem fazer o acompanhamento anual, e eu acho que eles trocariam com prazer uma colonoscopia anual em vez de uma colectomia total. Tá, eu não sei se assuntos talvez a gente pudesse começar a discutir por eles, né, Benê? O que você acha? Eu acho que são casos muito interessantes. Parabéns, Samuel, pela escolha dos casos, porque com poucos casos você abordou aspectos controversos, que são os aspectos que nós todos temos as dúvidas no dia a dia, né? E uma coisa que eu fiquei pensando aqui, que é muito interessante, né? A paciente de 2015 não consegue fazer o sequenciamento, e de 2004 fez, né? 2004 foi o ano que foi descrito a mutação nos reparos, né? Faz 12 anos, então a paciente... Era o seu projeto, Benê. Mas veja que interessante isso, né? O paradoxo do tempo, né? No ano que... Essa família é do Sistema Único de Saúde. Família do Sistema Único de Saúde, que fez o sequenciamento praticamente no ano que os genes de reparo foram descritos, né, que foram em 2002, 2003, 2004, né? Em 2015 a gente está brigando ainda para que uma paciente que tem critério clínico preenchido fazer um exame que teoricamente ela tem todo o direito de fazer porque está totalmente estabelecido, não é mais pesquisa, né? Na época ainda era pesquisa, hoje não é mais. É um paradoxo, na verdade, que a gente vive, né? Esse é um dos aspectos que eu queria comentar. O segundo aspecto que eu queria comentar é que a cirurgia que a paciente lá de 2004 fez foi uma cirurgia ampliada para câncer de cólon, que removeu o pâncreas, o duodeno, uma colectomia total, que por si só já é uma controvérsia, né? A indicação de cirurgias ampliadas nesse nível para pacientes sem síndrome hereditária, muitas vezes você fica se questionando se isso vale a pena ou não. A gente sabe que se for uma doença localizada, isso deve ser feito, como foi feito. Ainda mais para a síndrome hereditária, que a gente sabe que as massas grandes se formam com infiltração de linfocitária, né? E essa infiltração linfocitária, hoje a gente sabe que ela ocorre pela antigenicidade que os tumores da síndrome de Lynch causam no tecido peritumoral. A Renata acho que pode falar melhor sobre isso, seria interessante você falar um pouquinho sobre isso, mas essa antigenicidade causada pelos tumores com instabilidade de microsatélites faz com que o próprio organismo faça o trabalho de restringir a lesão naquela região, e você vê que às vezes grandes tumores não têm disseminação sistêmica e a cirurgia ampliada está mais indicada ainda nesses casos, né? Isso é uma coisa que a gente já sabia da década de 70, da década de 80, nos trabalhos de cirurgia ampliada do cólon direito, sem saber da existência da síndrome de Lynch, mas na prática, se você ler as publicações do próprio A.C. Camargo da década de 70, do professor Gentil, ele descrevia as grandes massas do lado direito do cólon com grande infiltrado linfocitário. É muito interessante isso, né? Porque, na verdade, isso era um fato verificado sem se ter a mínima noção do porquê, nem da síndrome hereditária, nem dos TIL, dos TILs, hoje que a gente sabe, né? Então, esse é um aspecto muito interessante. Agora, a paciente de 42 anos, você fazer uma esterectomia com salpingoforectomia, a gente tem que dividir a discussão em duas partes, né? Se ela tem prole constituída, fazer a esterectomia não teria dúvida de discutir isso com a paciente no pré-operatório. Com relação à ooforectomia, eu teria minhas dúvidas, porque ela teria pelo menos aí uns 10 anos mais de ação hormonal fisiológica. Mas, de qualquer forma, essa é uma decisão que eu acho que tem que ser sempre tomada em conjunto com a paciente, porque não é uma conduta padrão você fazer a ooforectomia em idade hormonal,
diferente da esterectomia, se ela não já tem prole constituída. Essa é uma discussão que eu queria ouvir a opinião do Fábio, do Bernardo, do Abner, para ver se a gente acrescenta alguma coisa aqui. Eu queria que a Renata também falasse dos infiltrados linfocitários, porque eu acho que esse é um aspecto que está muito em voga, né? Você trabalhar com até as vacinas, né, para a síndrome de Lynch, que foi apresentado no Congresso do Insight aqui, 3 grandes projetos no mundo inteiro, um deles de Heidelberg, que foi um dos trabalhos mais bonitos que ganhou o prêmio de melhor trabalho, né, dos 200 temas livres, um trabalho de sensibilização, né, com vacina, entre aspas. Renata, você pode falar um pouquinho? Eu acho que realmente agora é um dos tópicos mais importantes que a gente tem visto, principalmente em razão da imunoterapia, né? A necessidade ou o benefício de que tem de ter essas alterações no sentido dos TILs, né, de ter esse infiltrado linfocitário intratumoral, e isso se deve pela não funcionamento do sistema de reparo e a hipermutabilidade dos tumores, né? Então, tumores que são antigênicos devido à grande quantidade de mutações, os epitopos faz com que eles se tornem antigênicos e por isso a gente tenha tanto linfócito dentro, né, intratumorais, né? Tanto ao redor quanto dentro do próprio tumor. Então, eu acho que isso tem se tornado importante no sentido de uma terapia nova, que é a terapia imunoterapia. Agora, em relação a isso, até queria fazer 2 perguntas. Uma para o Bernardo, a respeito da utilização de 5-FU nos casos tratados, né, a gente pensando no que vem com a ideia de instabilidade de microsatélite e a resistência ao não benefício a 5-FU. E a outra coisa pensando em cirurgia profilática, eu sempre penso assim, nós estamos pensando em um dos tumores, né, que é o câncer coloretal, claro, que é o tumor mais prevalente, mas quando a gente pensa em profilaxia, se nós pensarmos, a gente tem a possibilidade de colonoscopias mais frequentes, uma delas, que aí eu pensaria numa profilaxia em relação ao cólon, e eu não estou pensando na profilaxia em outros tumores, que seriam os tumores extracolônicos. Então, você justificaria fazer uma cirurgia dessa, que não significa que é uma cirurgia que não tenha sua morbidade, e não está pensando em prevenir outros tipos de tumores. Como que isso funciona? Fazer 2 comentários. Interessante que a semana passada a discussão que nós fizemos aqui foi justamente sobre TILs, né? Eu trouxe alguns dados da apresentação do professor Steve Rosenberg, e até conversando a gente ficou na dúvida se seria um tema para discutir aqui ou não, e hoje, sem querer, vocês estão falando diretamente nesse assunto, né? A outra questão em relação... O Benedito tinha perguntado antes, né, Renata, sobre esterectomia profilática e oforectomia profilática. Obviamente, isso acho que deve ser particularizado em termos de prole constituída, idade e a função hormonal, mas, em termos gerais, na situação que tem prole constituída, eu acho que a esterectomia está praticamente bem definida, né? A questão da oforectomia talvez seja um pouco mais controversa, mas nós colocamos um caso para apresentação durante o Insight aqui, o ano passado, com esse tema, não houve um consenso, né? E até quando você busca especificamente esse dado na literatura sobre oforectomia em síndrome de Lynch, é difícil achar assim de uma maneira mais clara. A redução do risco de câncer de endométrio é clara no sentido de que aproveitar, entre aspas, a intervenção cirúrgica sobre o cólon e tirar o útero, acho que é ok. Quanto ao ovário, eu não vou colocar uma posição definida aqui, porque do que eu sei de dados de literatura não é tão claro assim. Outra questão que está embutida dentro desse tema é se a gente poderia fazer reposição hormonal
uma vez tendo feito a ablação cirúrgica do ovário, sem grande risco? Aparentemente sim, mas aí vem aquela outra questão que se tem câncer de mama nas famílias que estaria ou não relacionado à síndrome de Lynch, então eu tenho um pouco de preocupação em colocar uma opinião formada sobre a questão do ovário. Pode soltar, né? Eu vou dar um palpite aqui sobre a questão do ovário rapidamente. Eu sou contra, tá? Eu acho que uma paciente pré-menopausa com síndrome de Lynch, você olha essa corte aqui, tá? A gente vê que 5% dos pacientes que foram estudados nessa corte apresentaram câncer de ovário num follow-up extremamente longo, tá? E é isso mesmo, né? Desculpa, 1%. É que eu não estou enxergando direito. Me parece 1%. Tá? E sabe qual é o risco da população geral de ter câncer de ovário na vida? É 0,8% ou 0,6%, depende da população. Nós estamos falando de um aumento de risco que pode parecer o dobro. O risco relativo é de 1,8%. Em relação, quando as pessoas veem um risco relativo, um hazard ratio de 1,8 em relação ao normal, elas, nossa, 1,8 contra 1, isso é bastante. Não é não. Se o tumor é pouco prevalente, 1,8 pode ser uma coisinha de nada em termos de diferença em relação. É o que acontece aqui. Você botar uma mulher 10 anos na menopausa, antes da menopausa, por conta de um risco desses, eu seria contra. A questão da inclusão do uso de pílula como proteção para risco, bom, de novo, a mesma coisa. Se você acredita que esse risco é baixo, ele não é um risco tão importante, uso de contraceptivo, não sei se é uma boa ideia, né? Vocês veem que, de novo, na lista de tumores que estão mencionados aqui, câncer de mama nem aparece. E a nossa velha discussão, assim, câncer de mama faz parte ou não? Se fizer parte da síndrome, gente, eu acho que é uma questão, como eu estava conversando com a Renata ontem, periférica. Eu não acho que é o grande tumor da síndrome de Lynch, e talvez faça parte como esses outros todos em algumas situações. Ou talvez a gente descubra um dia que certos genes moduladores aumentam o risco para câncer de mama em paralelo com a síndrome de Lynch. Mas essa é a impressão minha, mas isso é uma coisa que nós podemos conversar depois. Sobre os TILs, eu acho que esse é um assunto muito quente, muito em voga, que cirurgiões, oncologistas, ginecologistas, mastologistas vão ter que entender um pouquinho no futuro, para poder saber. Pacientes com estabilidade de microsatélites, a resposta não é binária a drogas anti-PD1. Tá? Ou drogas que inibem checkpoint. Ou seja, você tem estabilidade de microsatélites, você responde. Não tem, não responde. Não é assim. Os pacientes que têm instabilidade de microsatélites, uma parte deles responde. E é interessante que, se você pega os pacientes com estabilidade de microsatélites, virtualmente todos têm um burden, uma carga mutacional grande. Portanto, a carga mutacional por si também não me diz nada a respeito de quem vai responder ou não. Ela me sugere essa possibilidade. Tem um trabalho muito recente, que foi publicado acho que algumas semanas atrás, no Journal of National Cancer Institute, sobre um grupo americano, mas só formado por chineses, tá, e coreanos, que eles publicaram um trabalho onde eles usam várias variáveis. Linfócitos CD8 positivos, que são os grandes participadores do antígeno de compatibilidade MHC classe 1, que é o grande atrator dos linfócitos CD8, os citotóxicos, né? Então, a presença de linfócitos CD8, a presença de neoantígenos, que na verdade parece ser esse o grande lance. Quando você tem uma carga de mutação muito grande, você aumenta a probabilidade de surgirem epitopos ou antígenos que são altamente imunogênicos. O HLA do paciente. Porque se o paciente tiver alelos de HLA que apresentam mal antígenos novos, tá? E os HLAs, eles apresentam antígenos entre 11 e 8 aminoácidos, e um grupo de 4 aminoácidos é suficiente para fazer que essa apresentação seja mais forte ou mais fraca. Então, os pesquisadores são capazes de fazer análise de todos esses antígenos por sequenciamento, descobrir onde estão esses 4 aminoácidos por tradução, e aí descobrir quem são os indivíduos que têm neoantígenos e epitopos altamente reativos. Parece que quando você usa essas variáveis todas, sabe, você consegue descobrir de fato pacientes em que existe uma diferença absurda entre a resposta ao uso de inibidores de checkpoint e aos que não vão responder, ou vão responder fracamente. Tá? Então a gente está perante um cenário que vai ficando cada vez mais complexo. Tá? É possível que no futuro bem próximo a gente consiga estimular indivíduos com uma alta carga de mutação, estabilidade de microsatélites, a apresentarem epitopos
com neoantígenos. Tá? Mas a gente não vai conseguir mudar o HLA dessas pessoas, mas você pode aumentar a expressão de HLA. Através de uma proteína chamada OX40, ou OX80, perdão, e STING, são duas proteínas que são capazes de estimular a transcrição de antígenos HLA para a superfície de célula apresentadora de antígeno, e você conseguir aumentar a capacidade dessas células a apresentarem uma quantidade maior de neoantígenos. Então, a gente manipulando o sistema imunológico dos pacientes, você vai ser capaz, eu acredito, de aumentar muito o número de pessoas que vai responder a esse tipo de droga. É um assunto bastante complicado e bastante árido, mas eu acho que ele é muito importante de começar pelo menos a discussão agora, tá? E bacana ter essa oportunidade aqui, tá? Porque senão daqui a pouco vai estar tão na frente que a gente não vai compreender nem a base de como isso acontece, né? Eu queria continuar um pouquinho nesse tema, pegando as duas situações de tumores hereditários e esporádicos e relacionais com tios. Pelo que eu entendi dessas últimas publicações, dessa apresentação que já foi discutida aqui, mesmo que haja um número grande de mutações, na verdade, quase sempre, pelo menos em tumor esporádico, a mutação que causa a antigenicidade é uma única, né? Em vários tumores isso foi demonstrado. Então, não sei se em hereditário seria diferente isso ou não. Você pode ter uma carga mutacional grande, mas talvez a responsável por antigenicidade seja uma única mutação. Isso é verdade ou não? Você acha que é diferente? Aqui com dado até legal. Estava até com a página aberta aqui do paper. Mas isso é câncer de pulmão, tá? Você sabe câncer de pulmão, os colegas devem saber aí que é um dos tipos de tumor, os de não pequenas células, que respondem bem a drogas imunoterápicas, né? Pembrolizumab, nivolumab, etc. E num estudo, um estudo seminal que foi publicado pela Alexander Snyder em 2014, ela achou a mutação em um gene, que é um ATR quinase. É uma mutação, é um epitopo novo, um neoantígeno, 4 bases trocadas, 4 aminoácidos trocados nesse neoantígeno, exclusivamente um gene também, né? Então, o BRAF é possível que a pesquisa mostre para a gente que o caminho seja mais simples. Talvez estudar alguns genes e descobrir que eles são mutados, esses genes, possa nos predizer quem são os pacientes que vão responder ou vão apresentar neoantígenos com mais intensidade. Você tem toda a razão. Não é uma coisa assim tão ao acaso, né? Ele até chamou a atenção que em câncer de cólon, a única situação em que houve uma mutação igual em 2 pacientes diferentes, antigênica, né, era em Carras. Então isso aponta um caminho para talvez alguns genes que são mais frequentemente mutados possam servir também como alvo de investigação antigênica mais direto, em vez de ter que sequenciar todo o genoma. Faz todo sentido, né, Fábio? Uhum. Vê bem, esses genes, eles são genes que codificam proteínas que são extremamente importantes para a sobrevivência da célula. Então, essas proteínas são codificadas em grande quantidade nessas células. Para que você tenha uma resposta, sabe, que linfócito CD8, tio, CD8 positivo, consigam invadir e romper a energia que o tumor faz, você precisa ter um antígeno muito forte, tá, e grandemente expresso. Qual é o perigo de tumores muito heterogêneos? Você vai ter vários subclones, cada um expressando, mesmo que eles expressem um antígeno importante, mas cada um deles um diferente, você não vai conseguir uma resposta imune muito intensa, porque você vai ter poucos clones CD8, cada um dirigido para cada subclone. Quando a gente olha os tumores, quanto mais homogêneos são os tumores, melhor a resposta deles aos agentes imunoterápicos. Isso não tem novidade nenhuma, né? Você imagina que quanto mais homogêneo o tumor, melhor ele vai responder à quimioterapia, à radioterapia, etc. E a mesma coisa acontece com imunoterapia. Tá? Então, esses genes muito importantes para a sobrevivência da célula, quando eles estão mutados, tá, eles acabam sendo realmente fortes candidatos a que você tenha uma resposta imune, e faz todo sentido mesmo. É muito interessante essa discussão. Eu acho que esse é um caminho muito, muito promissor. O Fábio fez uma apresentação semana passada muito interessante do Steve Rosenberg, que entra nessa área que, no meu ponto de vista, vai ser o grande boom nos próximos anos dentro da oncologia em geral. Só para lembrar os nossos participantes aqui, começou a participar da nossa reunião também o Silvio César Moraes, junto com o André Mancuso, a Célia Pimenta da Unifesp e a Franciele Menegatti. Se vocês tiverem perguntas, por favor,
podem fazer por chat. Acho que a gente podia passar para o próximo tópico, né, Samuel? O que você acha? Que é o segundo caso que você mostrou. Volta, por favor, naquele garoto de 25 anos, que é o filho da paciente que fez a cirurgia ampliada do cólon direito com ressecção de pâncreas, e ele tem os exames todos normais com colonoscopia normal. Esse é o indivíduo que sabemos que tem a predisposição, mas que não tem a doença. Então a gente não sabe se ele vai ou não desenvolver tumor, porque a penetrância dos genes do MSH2 para homem está em torno de 55%, 60%. Então praticamente ele tem aí 40% a 45% de passar a vida toda com a sua portando essa predisposição, sem desenvolver lesão. A pergunta que fica, né, Samuel? Faz ou não faz a cirurgia? Você que só apresentou, mas não deu nenhuma opinião ainda. O que você acha? A minha tendência é não propor a colectomia profilática com essa intenção primária, né, de profilaxia, considerando que esse indivíduo vai realmente aderir a um programa de colonoscopia periódica. É claro que a gente deve expor para ele que no decorrer, se a expectativa de vida dele for em torno de 75 anos, ele tem 25, ele vai fazer umas 25 a 30 colonoscopias ainda pela vida, né? Aí eu queria perguntar para a Renata, para a Érica, que elas estudam muito isso de percepção de risco, como que você orienta esse paciente nesse sentido? De, olha, ou você perde o intestino todo, ou quase todo, né? Ou você faz mais umas 25 colonoscopias aí, até... Vou só acrescentar um comentário para a discussão. Você daria aspirina para ele e ômega 3? Daria aspirina para ele. E ômega 3? Não. O Samuel é um estudioso de ômega 3 atualmente, os estudos estão em andamento, mas é algo que talvez venha entrar em algum momento também, né? Eu vou esperar o CAPTER 3. 4, né? Não, acho que você quer comentar da aspirina, Benedito? Acho que é interessante isso. Talvez a gente já saiba que deve dar, nós não sabemos bem a dose. A dúvida né? é quanto, né? Porque a aspirina é muito bem documentado que diminui o risco de câncer coloretal em polipose, não polipose, em Lynch. E agora estão saindo alguns estudos que previnem um monte de coisa que a aspirina é um santo remédio, né? Então, assim, eu acho que a aspirina pode ser sugerida para esse paciente, eu acho que está muito bem indicado. A pergunta que a gente não tem ainda é a dose, porque o ideal é você atingir a melhor eficácia com a menor dose, né? Para não trazer os efeitos... Não, tem que tomar uso contínuo, né? Porque esses pacientes têm a predisposição, é diferente do indivíduo que não tem a predisposição. Então, eu acho que a inibição de COX inespecífica que a aspirina faz deve ser continuada. Agora, uma coisa muito interessante que eu acho que a gente tem que pensar aí é intervenção de diminuição de risco. Isso é uma coisa que também se fala muito, porque esses indivíduos, eles têm um risco ambiental tanto quanto a população que não tem a predisposição. Então, por exemplo, esse indivíduo aí, ele deve evitar dietas pouco saudáveis. Nós sabemos o que é, né? Então, ele deve ser orientado a tirar os fatores de risco da dieta dele, porque isso vai baixar o risco dele. Isso estudo de intervenção. Isso vale não só para Lynch, mas vale para outras síndromes hereditárias que sabidamente têm fatores de risco ambientais. Tem uma síndrome aqui que eu não vou me lembrar o nome, mas que por acaso eu vi lá no consultório outro dia. É um paciente que tem homozigose com ausência de 2 genes housekeepers. E esse indivíduo eu fui ver na literatura, eu nem sabia que isso existia, assumo a minha ignorância. Passei um e-mail para o Patrick Lynch lá do MD Anderson, ele também não conhecia, eu fiquei mais tranquilo. Aí ele falou assim que nunca tinha visto isso e não sabia por que tinham pedido esse exame para o cara, porque não tinha indicação de fazer isso. Mas aí eu fui atrás, esse paciente era médico e conhecia alguém de oncogenética e acabou pedindo um painel com um monte de coisa e tinha lá no painel e descobriram que ele era homozigoto negativo para esses housekeepers. Então eu fui na literatura, tinha alguma coisa publicada e o único consenso que tinha na literatura é que esses pacientes não podem fumar de jeito nenhum porque o câncer mais incidente é pulmão. E os adenocarcinomas de pulmão têm uma incidência absurda nesses indivíduos que fumam.
Então, assim, a gente conhece ainda pouco, mas eu acho que mudar a dieta, em termos de risco para câncer coloretal, ainda mais para quem tem uma predisposição, deve ser sempre colocado. A segunda coisa é a aspirina. A gente não tem a dose ainda, mas parece que vai ficar em torno aí de 200 miligramas por dia, mais ou menos, um pouco para mais, um pouco para menos, porque as prevenções para cardiovascular, as aspirinas americanas, se não me engano, têm 81 miligramas, e os estudos são feitos com essa dosagem, e é efetivo. O que a gente não sabe é se tem uma predisposição mais forte, se essa eficácia se mantém com essa dosagem. Não tem essa resposta, né? Acho que um impacto indireto do uso de aspirina, se de fato reduz o risco, é que talvez a gente possa mudar o intervalo de colonoscopia, né? Quer dizer, claro, entre várias coisas. Então, não sei, vocês têm alguma... 30 colonoscopias na vida, se ficar realmente demonstrado com uma dose segura, sem grande efeito colateral, talvez haja uma possibilidade de redução do intervalo, de aumento do intervalo entre os exames, né? Ainda não determinado. Eu tenho um paciente com uma polipose, tipo, antigamente chamada de síndrome MAP, agora o MIM está chamando de polipose adenomatosa familiar tipo 2, que é o novo nome da doença. A doença muda de nome a cada 5 anos, então, né? E essa paciente tinha mais de 100 pólipos distribuídos em estômago e intestino. Ela foi fazendo ressecção, tirando os pólipos, e a gente começou com aspirina, com 81 miligramas, tá? Mais baseado em segurança. Eu fico bastante preocupado de tratar os pacientes com doses mais altas de aspirina por longos períodos. Tá? Se a gente não vai estar causando alterações renais de longo prazo irreversíveis ou outras coisas. Então, o que aconteceu foi que na endoscopia e na coluna que ela fez na seguinte, ela faz a cada 6 meses, uma paciente extremamente vigilante, ela não tinha nenhum pólipo. Isso foi a primeira vez que aconteceu em 10 anos. Tá? E uma dose baixa de aspirina. O que eu posso dizer é que nesse caso, especificamente, a dose de 81 miligramas, ela deve ter tido um efeito biológico impressionante nesse caso especificamente. Eu sei que é anedotário, é um case report, é um relato de caso só, tá? Mas eu já vi funcionar com 81 miligramas, você ter controle de pólipos, pelo menos nesse caso. Não, eu acho que funciona mesmo. Então, eu acho que a introdução de aspirina para esse indivíduo especificamente aqui, eu acho que seria uma opção, sim. Eu também não tenho a tendência de indicar colectomia profilática para um cólon totalmente normal. Eu me sentiria desconfortável de indicar uma cirurgia, de fazer uma colectomia total no indivíduo com cólon normal, sabendo que ele tem pelo menos 40% de chance de não ter câncer nesse cólon. Alguns estudos dizem que pacientes abaixo de 35 anos, conforme você desce a idade para 34, 30, 27, você ainda traz um certo benefício em tempo de ganho de vida lá na frente, se você fizer a cirurgia. Mas, por outro lado, tem a morbidade, tem qualidade de vida, tem outras coisas que eu, particularmente, não me sinto confortável em indicar, como você falou que o James Church coloca, de profilaxia primária. Não é isso? É isso que ele falou, né? Primária. Indivíduos portadores, sabidamente portadores com cólon normal. Com relação ao ovário, eu acho que a indicação de oforectomia em pacientes com idade hormonal ativa também não ficaria confortável. Mas a histerectomia com prole constituída, desde que você vá fazer uma cirurgia por câncer de cólon, eu acho que isso é uma coisa que tem que ficar claro que não vai trazer nenhum risco a mais para paciente em termos de sua vida hormonal, né? E você vai tirar o segundo risco da síndrome de Lynch, que é o câncer de endométrio. Tem algumas mutações que têm mais risco de câncer de endométrio do que câncer de cólon. Érica, você queria falar alguma coisa? Não só para que o Samuel tinha perguntado da percepção de risco, o que a gente sabe é que percepção de risco é uma coisa que não é influenciável pelo aconselhamento genético no curto prazo, mas no longo prazo tem mais a ver com as experiências que a pessoa teve em relação ao câncer e a forma como ele enfrenta. Então, se ele vai aceitar fazer a colonoscopia, que é um exame reconhecidamente também problemático para o paciente, por conta do preparo, e no estudo que a gente fez com pacientes de câncer hereditário, eles relatavam a maior dificuldade da colonoscopia, sem dúvida nenhuma, é o preparo. Nem tanto as questões da vergonha, que às vezes saem em alguns estudos. E, por outro lado, é a questão da ansiedade pré-exame, que pode interferir nessa decisão dele de fazer a colonoscopia ou não.
e que às vezes a questão da adesão é uma questão muito complicada e ela tem que ser vista a longo prazo, né? No começo ele pode se sentir com o evento de câncer na família, a pessoa tende a se sentir mais obrigada a fazer e depois ela termina se passando, e esse é o problema. E aqui no Brasil a gente também tem que considerar as questões socioeconômicas, da distância, do exame, da disponibilidade, que são todas interferências que não apareceram para alguns pacientes. Então, a questão do convênio, ou a questão de conseguir fazer a colonoscopia. Então, são essas questões que também têm que ser consideradas nessa decisão do paciente. Acho que, aproveitando a Érica e o Benedito, para comentar, ainda no primeiro caso, em que se descreveu que a proteína que não foi expressa foi MLH1. E na primeira? Isso foi o gene ou a proteína? Porque eu acho que... Não, eu tinha visto errado, então, perdão. Porque eu vi que... Não, era MSH2 e MHC. Você quer falar, Renato? Só complementando o que a Érica falou, né, que eu super concordo, eu teria essa preocupação do não segmento, né? Então, a comunicação tem que ser muito clara, completa, dividida. Eu daria todas as opções, né, incluindo a possibilidade da cirurgia, sim, para ele escolher, mas mostrando que a responsabilidade de fazer o exame periodicamente, como indicado, tem a ver com a qualidade de vida. Agora, porque a gente pode ter um paciente que vai cumprir direitinho com esse segmento, a gente pode ter um paciente que vai desenvolver uma ansiedade absurda e ter uma qualidade de vida ruim por conta disso e precisar de um tratamento até... né, com a psicoterapia, psiquiatra, sei lá, ou ter um paciente que simplesmente vai sumir, né, e vai negar, né, que é um grande risco. Então, penso que eu daria a informação muito completa, checando o entendimento do paciente sobre o caso, né. Isso é super importante. Eu acho que essa colocação é muito importante, porque é muito fácil a gente ver o paciente simplesmente desaparecer do segmento, né, mesmo com aquela informação dada de maneira padrão na consulta de informação. Uma coisa que eu acho que é importante também de comentar, que a gente tem 5 minutinhos apenas, passou rápido o tempo, você viu que foi bom, né? Só eu queria colocar 2 coisas aqui, Samuel, eu passo para você e você encerra a reunião. A cirurgia terciária, que é aquela que o paciente... Não, esse é um ponto que a gente tem que discutir. Aquela paciente que fez uma cirurgia, não fez a colectomia total, fez uma colectomia segmentar tradicional, e depois tem o resto do cólon, você faz ou não faz a cirurgia complementar. Minha opinião, que esse paciente acaba caindo no grupo de profilaxia primária, porque o risco que ele passa a ter no segundo câncer é maior porque você sabe que ele tem a penetrância, né, que já teve a penetrância uma vez, ele tem um risco maior para ter a segunda lesão. Mas a situação é a mesma, ele tem um cólon normal. Né? A gente não tem essa resposta de quanto maior é esse risco. E como ela é uma paciente do sexo feminino, ela pode também ter um câncer endométrio. Então, aquilo que a Renata falou agora há pouco, a gente está falando na profilaxia de um tumor. E outra coisa importantíssima nesse terceiro caso, Samuel, que é muito legal, que você trouxe, é que a paciente não tem história familiar. E tem uma imunohistoquímica mostrando perda de MLH1. Então, a gente não pode esquecer aí de jeito nenhum que isso pode não ser familiar. Pode ser uma metilação de MLH1. Né? Mas pode ser metilação de MLH1, porque quando você tem a metilação, você pode ter a precocidade de idade, a metilação pode causar isso. E uma das principais características da metilação, primeiro, é a ausência de antecedentes familiares. E segundo, que às vezes o anato patológico não segue aquele padrão que a síndrome de Lynch geralmente tem, que é baixo índice de linfonodal, que não é o caso dela. Ela tem 7 linfonodos positivos. Então, eu acho que esse é um caso muito interessante por esse aspecto de ser um caso que possa ser causado por uma metilação de MLH1. Eu tenho observação.
Eu tenho uma observação só a fazer, acho que é importante, né? Porque muitas das pessoas, inclusive que estão assistindo a gente, sabe, elas trabalham em serviços públicos onde sequer a imunohistoquímica para os genes de reparo são disponíveis. Então, apesar da gente tentar discutir sempre o que a gente acha que seria o melhor de ser feito, do melhor ponto de vista da medicina mais atualizada, né, existe uma outra realidade. E eu queria deixar no ar a questão aqui para quem quiser responder, né? Você encontra uma família como aquela, nós conversamos inicialmente, Amsterdã 1, e que a gente sabe que 1/3 daqueles pacientes pode não ser portadores de mutação para síndrome de Lynch. Tá? Você faria colectomia nesse paciente se você não tivesse disponibilidade completa de exames de reparo? A paciente tem um tumor de reto, por exemplo. Você faria uma colectomia nela completa por ela apresentar critérios de Amsterdã? Ou você faria simplesmente a cirurgia do reto ou de sigmoide, sei lá? Esse era um questionamento que nós tínhamos há alguns anos atrás, mas acho que à luz da evolução atual, né, você só considera Lynch quando você tem mutação identificada. Acho que nós não estamos mais autorizados a fazer cirurgias ampliadas sem a mutação identificada, só baseado em critério clínico. Né? Mesmo sendo Amsterdã, a gente, 1/3 ainda pode ter outras mutações de penetrância menor ainda. A síndrome X tem uma penetrância menor e uma idade mais tardia de apresentação. E você vê, isso é um paradoxo interessante, porque é esse paciente que vai ter um follow-up prejudicado, é esse paciente que você não vai fazer colonoscopias de forma regular, porque o sistema de saúde não vai permitir com que ele consiga fazer isso de maneira regular, ele tem que agendar a cada 2, 3 anos, assim, quem vai cuidar dessa pessoa, tá, dentro do sistema público de saúde. No fundo, esse seria o paciente que talvez mais se beneficiaria de uma colectomia, que resolveria o problema dele definitivamente, tá, sem precisar de um follow-up caro, prolongado, sofrido e complicado, né? Mas você tem toda a razão. Bernardo, eu queria encerrar, dizer o quanto que é relevante a sua colocação, porque nesse artigo de opinião do Church, ele coloca um principal fator de indicação a estrutura que você tem disponível. Isso a gente está falando dos Estados Unidos. Se você está dentro de um centro de referência, ou se é uma família que vai para o sistema comunitário americano. Mesmo lá, ele coloca que a orientação da cirurgia ela deve levar muito isso em consideração. Então, acho que nós mais ainda temos essa diferença muito grande de disponibilidade de recursos, né? Estamos com tempo já, Benê, para encerrar? 1 minuto. Bem, 1 minuto, só quero agradecer o convite. Essa discussão sempre é muito difícil, mas acompanhado de pessoas tão eminentes no assunto, ela fica bem agradável e eu saí daqui com algumas coisas bem interessantes. Queria agradecer, em nome do Benedito, queria agradecer a Franciele Menegatti, a Célia Pimenta, o André Mancuso e o Silvio Moraes pela participação e encerrar o nosso encontro de hoje. Muito obrigado, Samuel. Acho que foram casos excelentes, a discussão foi excelente, a presença de todos aqui enriqueceu. Eu gostaria que sempre fosse assim, essa discussão com a presença de todos vocês aqui. E você está sempre convidado a participar aí. E nós vamos mandar logo mais uma outra apresentação para você. Muito obrigado a todos.